Olá, pessoal. Mais uma ação nossa. E hoje nós temos um convidado muito especial. E é um tema que, aparentemente, ele não é comum, mas a partir de algum tempo para cá, é uma preocupação extremamente grande. Hoje nós estamos recebendo um grande amigo, advogado, professor universitário, um homem preparadíssimo, já esteve conosco em algumas oportunidades. É o doutor Adriano Januzzi Moreira, é mestre em Direito Empresarial, doutorando pela Universidade Castilla de La Mancha, na Espanha, MBA em Gestão Empresarial, vou parar por aqui. E pela simplicidade que é este colega, é dispensável nós colocar. Doutor Adriano, eu quero agradecer a sua adesão a este programa. Todos irão ver o quanto de conhecimento ele terá para compartilhar para o melhor desempenho das empresas e da vida profissional de cada um dos senhores. Boa noite aí, doutor Francisco. Agradeço aí novamente a oportunidade de estar aí junto com vocês aí no canal, né? E estou à disposição aí para poder contribuir aí nesse projeto tão importante e toda essa sua, vamos dizer assim, esse seu dinamismo, essa sua proatividade aí em estar difundindo a informação em todos os canais, dentro de um cenário aí de uma multidisciplinaridade muito grande. Isso hoje, né, é o maior valor que a gente tem hoje, é a informação, né? Então, estou à disposição aí, puder contribuir um pouco aí. E hoje, quem não detém a informação, quem não tem o mínimo de orientação e acompanhamento, ele vai ficar para trás da história, né? Porque nós não damos nenhum passo, haja vista que os meios de comunicação eles estão em polvorosa, porque, de repente, aquilo que era usual, tradicional, sentar na frente de uma TV e assistir o telejornal, pronto, estávamos informados, ou pegar um jornal, acabou isso. As informações elas têm uma velocidade. Haja visto o ordenamento jurídico nesta pandemia, uma velocidade absurda, haja atenção de todos para acompanhar todas essas modificações. Bom, doutor Adriano, então, nós temos os direitos fundamentais. Dentro dos direitos fundamentais que nós estaremos conversando hoje, seria a Lei Geral de Proteção de Dados, que surgiu em 2018 pela Lei 13.907 e depois, em julho de 2019, que é originário da medida provisória 869, a Lei 13.853. Posteriormente, nós iremos falar sobre compliance. Vamos nos ater à Lei Geral de Proteção de Dados, que está exatamente contido nos direitos fundamentais. Vamos lá, doutor Adriano, a palavra é sua. Perfeito. Então, vamos assim, cronologicamente, vamos tentar introduzir aí, no momento que estamos, no momento, né, a Constituição, ela, através do artigo 1º, ela coloca na Constituição Federal a dignidade da pessoa humana, né? Então, o nosso princípio basilar, né, é o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. No capítulo 5º, a gente tem a proteção dos direitos fundamentais. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entra nesse cenário de proteção de dados pessoais. Tá? Nós tivemos início na sua aprovação, né, em 2018, ela foi alterada em 2019 e ela entraria em vigor agora em agosto de 2020. Mas, considerando essa questão toda da pandemia, houve a medida provisória 959 e que adiou para a vigência dela em maio de 2021. Sendo nesse cenário, nós tivemos o projeto de lei agora que deve vir a aprovação aí pelo Senado, está dependendo da aprovação, aí a sanção e tudo,
tem que cortar. O projeto de lei 1179/2020, ele volta à medida provisória, passando novamente a vigir a Lei Geral de Proteção de Dados a partir de agosto de 2020. Mas as sanções pela Agência Nacional de Proteção de Dados, as sanções administrativas, elas só vigorariam a partir de agosto de 2021. Tá? Então, esse cenário. Por que se deve esse arcabouço? Primeiro, por dois motivos. O Brasil, há uma necessidade, está inclusive na exposição de motivos da Lei Geral de Proteção de Dados, do Brasil adequar o ordenamento por causa dos contratos internacionais a todos os países que já têm uma proteção dos dados pessoais. E o segundo motivo é também uma questão aí hoje, é a questão das fake news, que ela visa a proteger, uma maior proteção aos dados pessoais. Hoje, nós podemos ver essa preocupação com os dados. E é bom compreender que não é somente aqueles dados externos da empresa, e sim dos seus próprios funcionários, que é o seu universo. Por que as empresas, doutor Adriano, têm que ficar atento com a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados? Isso é facultativo? Tem penalização por não cumprimento? Quais as principais armadilhas que a empresa pode ser levada, talvez por uma falta de informação e uma falta de treinamento do seu colaborador? A maioria das empresas estão bastante assustadas. Eu já venho ministrando alguns treinamentos aí sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente, inclusive, já está com cursos específicos aí em São Paulo, a gente já está na 6ª turma agora. E o que acontece? E a gente enxerga isso dentro de uma forma mais tranquila de ser feito, inclusive por causa que a gente tem eu tenho muito contato na Espanha com a Lei Geral de Proteção de Dados na Europa, né? A GDPR, que é uma base da nossa legislação. Então, o que acontece? O que seria tratamento de dados pessoais? A gente tem o que seria a definição de dados pessoais, tá? São os dados das pessoas naturais e físicas. Eu tenho os dados sensíveis e tenho os dados normais da pessoa. Então, vamos dar um exemplo prático. Eu sou uma concessionária de água, tá? Uma empresa de saneamento, tá? Estão obrigadas tanto as empresas públicas como as empresas privadas para a proteção desses dados pessoais. Então, quando eu for fazer o meu contrato, eu tenho que fazer toda a tratativa, empresa de saneamento, desses dados dos meus clientes. Opção número 1. Esses dados podem ter toda uma proteção, tá certo? Que eles somente poderão ser utilizados para os fins específicos desse meu contrato de fornecimento de água. Isso se estende a todo tipo de empresa, tá? Então, isso a lei de proteção de dados, ela tem o titular, que é a pessoa física ou pessoa natural, que é detentora dos dados. O controlador é quem vai tratar os dados. Então, qualquer espécie contratual que eu vá ter, se eu for uma academia de ginástica, se eu for passar as minhas informações para a academia tem que ter autorização para tratar esses dados. A autorização para me mandar uma publicidade, as autorizações específicas que ela vai ter para o tratamento desses dados. Eu tenho a figura também, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, do operador. Se eu, controlador, vou fazer alguma etapa de subdivisão ou terceirização da minha etapa produtiva até chegar à pessoa natural, esse operador se torna corresponsável também por esses tratamentos de dados. E a lei me cria uma figura, que é uma figura de um encarregado geral de dados, que é a pessoa que eu, pessoa natural ou física, vou entrar em contato falando, olha, meus dados alteraram, eu não quero que me seja enviado uma publicidade específica,
tá certo? Então, esses meus dados vão estar lá todos centrados. Isso traz uma consequência para crédito, que é a questão da portabilidade. Então, eu hoje posso ter os meus dados numa instituição bancária e pedir a portabilidade dos meus dados para outra instituição bancária, pela Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E tudo isso tem uma agência governamental, reguladora, tá? Ela está, no caso do Brasil, ela está, a Lei 13.000, ela está sujeita ao Ministério hoje da Economia, tá? Ela vai ser uma agência reguladora, e essa agência que vai definir as sanções administrativas. As empresas têm que entregar um relatório de impacto nessa proteção desses dados. Isso qualquer tipo de empresa, pequena, microempresa, qualquer tipo de empreendedor, seja ele de direito público, a empresa de direito público, ou empresa de direito privado, ou qualquer tamanho de empreendedor. Então, isso que está causando uma certa apreensão de como ter o controle de todas essas informações. Aí a gente vai entrar com a figura do compliance, é o que vai permitir que essas empresas tenham um controle absoluto aí de todos os seus processos. O que nós esperamos, e este é o primeiro momento, é o primeiro bate-papo com o doutor Adriano, essa exposição mais geral, de contorno geral, dando a conceituação. Porque nos próximos encontros nós entraremos em algumas particularidades, né, doutor Adriano? Para que cada vez mais fiquem inteirados. E muito breve nós teremos cursos exatamente para que capacite o empresário, ou o gestor, ou o operador, para que tenha real conhecimento, que não aguarde a vigência real, né, da legislação. Eu gostaria de pontuar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz dois tipos de sanções, né? Nós estamos muito acostumados assim a ter medo do que pode acontecer do ponto de vista. Ela traz vários tipos, né? Então eu tenho as sanções administrativas e as multas pela Agência Nacional de Proteção de Dados, elas podem chegar até 2% do faturamento do grupo econômico. Então isso traz uma dimensão muito grande. Primeira situação, então essas são sanções administrativas, mas eu tenho as sanções da responsabilidade civil. Eu posso ter aplicação de Instituto do Dano Moral, tão comum aqui, tá? Meus dados foram, e isso adquire uma proporção enorme com pessoas físicas, onde não haja esse tratamento desses dados. Bom, para complementar o tópico da Lei Geral de Proteção de Dados, doutor Adriano, quais são as sanções e os tipos de sanção que a empresa estará sujeita se não cumprir o que tiver estabelecido em lei? As sanções administrativas, com previsão na legislação, elas vão desde a advertência até multa. E a multa pode chegar até 2% do faturamento do grupo econômico. As sanções administrativas. Já do ponto de vista, as sanções do Instituto da Responsabilidade Civil, elas estão atreladas também. Então, se essa desobediência ao tratamento de dados pessoais causou algum dano, seja esse dano moral ou material, ele poderá ser ressarcido nas vias ordinárias aí do acesso à justiça, do Poder Judiciário. Ok. Bom, aguardem nos próximos encontros maior detalhamento a respeito. Agora, vamos falar de compliance, doutor Adriano? Vamos falar de compliance. Hoje, né, está muito em moda essa palavra, né? Nós temos compliance. Eu acredito que o compliance também ele está muito atrelado à questão da segurança jurídica, tá? Ele é uma excelente ferramenta para parametrização de Lei Geral de Proteção de Dados e hoje ele é indispensável para a própria, vamos dizer, sobrevivência da empresa hoje. O advogado, né, eu costumo dizer, ele é essencial à administração da justiça, mas ele é essencial também à administração da empresa. Hoje as empresas estão muito atreladas aí a toda uma legislação, e principalmente agora, né, onde que
dentro desse momento que a gente está vivendo, né, nessa década, na década da revolução, né, tecnológica, industrial, da transformação digital, a gente está vendo uma mudança completa de todos os paradigmas, o que já era de uma tendência da década 2020, 2030, agora com o fenômeno da pandemia, isso se acelerou muito. Então, o Compliance, originalmente, ele surgiu atrelado à Lei de Anticorrupção e Programa de Integridade Física das Empresas, surgiu em 2013, entrando em vigor em 2014, né? E é o compromisso da empresa em respeitar, em cumprir as normas nacionais, internacionais, e também agir de acordo com os seus regulamentos internos. Então, são as políticas, os manuais que são definidos, onde que dão toda a orientação da cadeia. Voltando à Lei de Proteção de Dados, é importante também, ela protege os dados da pessoa física, mas a nossa lei, diferentemente da europeia, que tem a tratativa dos dados dos empregados, no caso dos dados dos empregados, prestadores de serviços, contratantes, também tem a proteção da mesma Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu tenho que proteger os dados pessoais dos meus clientes e também dos meus colaboradores, de todos os públicos. Então, comprar esses manuais me permitem estar com toda a empresa, vamos falar assim, segmentada e compartida. Então, eu tenho uma política de vendas, uma política comercial, eu tenho uma política de compras, eu tenho lá toda uma política que eu não posso receber propinas, eu não posso dar propinas, todos os crimes que possam estar oriundos dessa própria situação. Vou dar um exemplo simples. Uma transportadora pequena, onde o seu funcionário vai subornar um guarda rodoviário, um agente de fiscalização, é crime. Tá certo? E tem a responsabilidade tanto se o empresário ele foi condizente, ele vai estar responsabilidade e tanto o colaborador. Então, eu tenho uma responsabilidade penal, eu tenho todo um processo que isso poderia estar num protocolo, tá certo? Não receber propinas. Como que vai ser o tratamento desses dados pessoais? Os dados do Francisco não vão poder ir para a internet. Os dados pessoais que têm uma tratativa especial, eles vão ter que ter toda uma proteção, eles só vão ser utilizados para os fins legais. Se a empresa trabalhar ou executar preventivamente todos os protocolos de procedimento dos seus colaboradores, caso o colaborador venha transgredir, a empresa ela terá prova suficiente que ela tem isso normatizado, treinou, e aí a responsabilidade ela se concentra exclusivamente no operador, no colaborador, doutor? É isso mesmo? Bom, é um primeiro indício, é uma situação assim, um pouquinho complexa que tem que ser analisada no todo. Vamos falar em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, perante a Agência Nacional, eu tenho várias etapas que eu tenho que cumprir, eu tenho alguns relatórios que têm que ser enviados de proteção desses dados. Quando eu tenho toda essa regulação, então vamos dizer, eu posso não ter sanção, eu vou ter uma penalidade. Vamos falar, entrou um hacker no meu sistema de informática, pegou todos os meus dados pessoais, inseriu esses dados pessoais de todos os meus clientes dentro de uma lista negra do Serasa, como já ocorreram várias situações de vazamento de dados. Tá certo? Então, quais foram os danos que causaram a todas essas pessoas físicas que foram negativadas por um hacker que entrou nos dados específicos de uma empresa? Nós temos exemplos aí, por exemplo, do próprio INSS. Eu sou aposentado, 2 meses antes de sair, de eu ter ciência da minha aposentadoria, já estavam me ligando uma quantidade de pessoas querendo vender o empréstimo consignado via desses cenários. Então, houve um vazamento de dados da Dataprev, tem até um processo aí em relação a esse vazamento de dados. Então, o que acontece? Vai minorar as sanções administrativas. Agora, as sanções cíveis, tá certo? Aí nós vamos para o Instituto da Responsabilidade Civil, tá certo? Onde houve esse vazamento de dados, houve a responsabilidade dessa empresa, ela vai ser perante as relações de consumo, aí tem que ser analisado caso a caso. É um campo bem complexo. E quais seriam os passos para que a empresa, os passos iniciais, para que ela
implantasse o compliance na sua organização? Bom, primeiro é entender a questão do que seriam, pela lei, o compliance, né, logicamente, é entender, se você está, vamos falar no âmbito específico da Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou montar os manuais de compliance que vão me dar. Eu tenho que entender o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, tá? Quem que vai ser o titular, como que vai ser o tratamento desses dados, que é responsabilidade do controlador, quem que vai ser o operador desses dados, âmbito de aplicação, todos esses conceitos eu tenho que estar seguindo a isso. Como que vai ser os mecanismos de segurança desses dados, tá certo? Em todos esses aspectos, tá? Agora, se eu vou fazer o manual de compliance, o perfil da pessoa que vai estar desenhando, geralmente as empresas designam um compliance officer, né, que é uma profissão hoje, uma das mais bem aí procuradas aí pelas empresas, que é a pessoa que vai fazer esse mapeamento, né? O ideal é que seja um profissional do direito, né, que ele tenha toda essa noção de todas as áreas da empresa e ele possa estar fazendo esse mapeamento de informações, quais são as consequências de cada política envolvendo todos os departamentos da empresa. Normalmente, quanto tempo uma empresa ela consegue estabelecer a estrutura? Ele normalmente é externo ou a empresa, treinando o seu pessoal, ela consegue implantar esses protocolos de compliance? Algumas empresas, as maiores empresas hoje, elas já estão tendo toda essa preocupação em estar fazendo esse mapeamento específico, já se preparando para a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tive a oportunidade de ter contato com grandes empresas, inclusive empresas de saneamento de São Paulo, Curitiba, que participaram aí de treinamento. Eu achei, inclusive, muito interessante, a empresa que administra todos os serviços públicos da cidade de Curitiba, né, ela trouxe todo o seu corpo num treinamento, inclusive vindo o próprio presidente, em todas as subsegmentações, foram quase 20 pessoas do corpo diretivo, tá? E ela já está com todo o mapeamento de onde ela tem que ter os protocolos, esse mapeamento todo pronto, em todas as etapas, e como vai ser a proteção desses dados, como que vai ser o tratamento dos dados coletados. Então, vamos falar, uma empresa de grande porte, vamos dizer que esse mapeamento deve ter aí, vamos falar, demorar mais ou menos 6 meses, tá certo? As empresas médias, eu acredito que sejam de 3 meses. As empresas pequenas e microempresas, ou vamos falar, o empreendedorismo em geral, que eu acho que, inclusive, é uma boa oferta de serviços das entidades sindicais patronais, né? Os sindicatos de empregados, eles visam aí a dar maior garantia à proteção dos dados dos seus associados, mas os sindicatos patronais, de criarem as figuras do encarregado de proteção de dados e criar a formatação dos processos para as empresas vamos falar, de pequeno porte, de pequeno a médio porte, trazer essa orientação, eu acho que seria uma boa, as associações, né, de empresariais darem essa formatação. E vão aparecer empresas, já existem empresas de consultoria. É como se fosse um processo de certificação a uma ISO de qualidade ou uma ISO de saúde e segurança do trabalho. Então, se eu estou certificando esses processos internos relativos ao tratamento de dados da pessoa natural, pessoa física, que podem ser os dados próprios ou os dados sensíveis, tá certo? É exatamente essa semelhança que eu iria colocar há algumas décadas, né? E que seriam as ISO, né? 9000 e 9000 e pouco, que segue um protocolo de implantação e para demonstrar a padronização de toda a atividade. Certo que para o compliance é muito mais complexo. Doutor Adriano, eu imagino que para esse nosso primeiro encontro, e como uma roupagem inicial, nós conseguimos transmitir para aqueles que são atentos ao nosso canal. Mais alguma observação que o senhor gostaria de colocar?
Bom, eu acho que do ponto de vista do advogado e para o próprio empresário também, eu acho que a questão dos procedimentos fica muito mais fácil e traz muito mais segurança jurídica, evita surpresas maiores. Tudo que eu faço dentro das normas legais, das normas jurídicas, com todos os procedimentos, eu consigo ter rastreabilidade de todas as informações que eu preciso. E, logicamente, a gente está no, né, inclusive o próprio Supremo vem manifestando todo o nosso ordenamento jurídico, tá voltando para o maior segurança jurídica, porque senão o Brasil não visa oferecer um ambiente seguro para o próprio capital estrangeiro. Então, essa é uma tendência do Estado brasileiro de fazer uma abertura, né, para que venha. E agora, nesse período de reestruturação, né, de ressurgimento, vamos falar assim, né, um ressurgimento após a Covid, né, que, né, os especialistas aí dizem que os efeitos podem ser efeitos vamos falar, semelhantes após a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse ambiente, é muito importante que o Brasil, inclusive, por isso que eu acho que isso é um dos pontos que a lei, o Senado deve, né, eu acho que deve ser sancionada aí essa lei, voltando à vigência da LGPD para agosto, mas com penalidades a partir de agosto de 2021, porque isso vai trazer esse ambiente, você está entendendo, de maior segurança, de maior transparência, de maior comunicação, que hoje os valores pós-Covid também, na Covid, pós-Covid, hoje a informação é o nosso ouro negro, né? E a informação de dados pessoais também vale muito. Quanto que não vale o perfil da pessoa, tá certo? Então, essa tratativa de dados pessoais, elas têm que ser muito bem tratadas, tá certo? Isso vai trazer, assim, muito mais segurança. Quando eu estou na Espanha, eu me sinto muito mais seguro em qualquer transação que eu esteja fazendo. Eu sinto muito mais segurança jurídica de quando eu vou estar trazendo um dado pessoal aqui que pode ser tratado incorretamente e que pode causar uma série de danos aí à pessoa, né? Ok, doutor Adriano, eu quero agradecer a sua atenção ao nosso convite e nós estaremos aqui na próxima oportunidade, muito breve, para trazer mais informações sobre o sistema, sobre esses temas que nós abordamos hoje. Muito obrigado, Perfeito. doutor Adriano. Eu que agradeço, né? Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Perfeito. Boa noite, então, professor.